Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma temporada do Bate-Papo Literário. E este ano o programa completa 8 anos de existência. E nessa trajetória nós já tivemos a honra de entrevistar mais de 300 pessoas ligadas ao universo cultural e literário. Gente, olha esses números. Nunca imaginei que chegaríamos tão longe. E este ano nós temos uma novidade, que é o quadro Um Instante na Estante, em parceria com a editora Vitelli Publisher. E para apresentar o quadro, teremos 2 apresentadoras muito especiais. A influenciadora literária Estelinha Torelli, que aliás já foi entrevistada aqui no nosso programa, e ela vai trazer dicas de leituras infanto-juvenis para incentivar as crianças a se apaixonarem cada vez mais pelo mundo dos livros e da imaginação. E a jornalista Priscila Almeida, que vai trazer resenhas literárias de livros para o público jovem e adulto, porque a leitura é essencial em qualquer idade. E no bate-papo literário de hoje eu tenho o prazer de receber 2 mulheres que lutam bravamente pela cultura e literatura tubaronense. Estou falando da museóloga, curadora de arte, atriz, mediadora cultural, entre outras atividades, Silvana Silva de Souza. E a escritora, professora e presidente da nossa Academia Tubaronense de Letras, a ACATU, Marilene Lapoli. Elas vieram falar sobre as diretrizes para a implementação do Plano Municipal de Cultura de Tubarão. Meninas, é uma honra recebê-las no bate-papo literário. A gente que está sempre junto, né, lutando aí por essa cultura, essa literatura tubaronense. Antes de nós começarmos a falar sobre as diretrizes, sobre a implementação do Plano Municipal de Cultura, eu quero que vocês falem um pouquinho de vocês, da atuação de vocês na cultura e na literatura tubaronense. Começamos pela Silvana, pode ser? Então, como já me apresentaram, eu sou Silvana. Na verdade, minha trajetória na cultura é longa. Eu tenho quase 30 anos de experiência na área cultural. De Museu Ferroviário de Tubarão, ao qual eu sou responsável técnica, são 10 anos, mas também sou a diretora fundadora do Grupo Encantados Contadores de História, faço mediação cultural, curadoria de arte, enfim, é um grande engajamento na área da cultura, porque a área da cultura ela é ampla, ela é múltipla, e a gente tenta colaborar na medida do possível, E às vezes do impossível. E do impossível em todos os aspectos. E eu também trabalho na área da literatura, embora esse meu lado seja pouco conhecido, porque dentro do teatro eu tenho peças de teatro escritas, dentro da literatura eu sou contista também. Então, embora eu faça todas as outras coisas, a literatura eu acho que é o que me encaminhou para o restante das artes e da cultura. As peças de contadora de histórias e tal, eu sabia, mas as peças de teatro realmente eu não sabia, não. Olha ali, olha a gente descobrindo coisas a cada dia. E dona Marilene Lapoli, nossa presidente da ACATU, fale um pouquinho então sobre a sua trajetória para o pessoal te conhecer. Então, assim como a Silvana, uma vida interativa. Desde os 10 anos escrevo, participo também de declamações, de atividades nas escolas. Desde 21, professora, então há 40 anos professora, e escrevo, publico desde 2009. E no ano passado assumi esse desafio de estar na presidência da Academia Tubaronense de Letras, para justamente participar ainda mais diretamente das ações culturais do município e da região. Ai, muito bom. Gente, realmente é um prazer recebê-las aqui. Essa trajetória de vocês eu já conheci, eu sei o quanto vocês estão aí na luta mesmo, por essa organização da nossa cultura, E eu acho que aos pouquinhos a gente está percebendo alguns resultados, Pessoal mais unido, mais organizado. Conta pra gente então sobre esse processo, como é que está sendo esse processo de implementação
né, do Plano Municipal de Cultura, que na verdade começou no ano passado, né, quando a gente teve uma primeira reunião, e vem acontecendo outras reuniões ao longo, já aconteceu também em 2024 e vai continuar acontecendo. Conta pra gente como é que está esse processo, Silvana. Então, é bom contextualizar que o nosso Plano Municipal de Cultura, ele está alinhado a toda a movimentação que está acontecendo no campo cultural nacional. Então, estamos completando 10 anos de Plano Nacional de Cultura e como é um plano decenal, né, de decênio, a gente está revisando, né? Então, nós teremos agora a 4ª Conferência Nacional de Cultura, justamente para fazer esse trabalho de revisão do Plano Nacional e já convidando, né, os estados e os municípios a se organizarem, a entrarem no Sistema Nacional de Cultura. Então, Tubarão, ele também está assumindo essa proposta e está se organizando, sociedade civil e gestão pública, né, na organização e implantação do Sistema Nacional de Cultura. Para tanto, é preciso cumprir certos elementos e certos critérios. Um deles é o plano de gestão, que justamente também vai ter o período de 10 anos de vigência. Então, é uma proposta de planejamento estratégico para a área da cultura do município, com projetos e propostas a curto, médio e longo prazo. Então, é isso que se entenda, né? E é um trabalho que vai se integrar à construção do novo Conselho Municipal de Políticas Públicas, da organização de setoriais culturais. O que são setoriais? Nada mais são do que organizações da sociedade civil que representam determinados setores da cultura. Então, o pessoal do teatro, o pessoal da literatura, museu, patrimônio, enfim, todas as setoriais terão os seus representantes que vão lutar e reivindicar as propostas e justamente fiscalizar o andamento e a aplicabilidade do que foi decidido no Plano Municipal de Cultura. Fora isso, para fechar o sistema, nós temos também o Sistema de Informação e Indicadores da Cultura, porque é muito importante. A cultura gera grandes números e é preciso que esses números sejam mapeados, sejam representados, porque isso é que vai validar os investimentos. Eu gosto sempre de dizer, sem número não tem investimento, sem número não tem recurso, né? Então, junto com isso, vai ter o Fundo Municipal de Cultura, junto com o Sistema de Fomento e Financiamento. Então, assim, a grosso modo, num resumo bem básico, Sim. Esse é o processo que nós estamos passando em Tubarão. Isso é muito importante, porque isso é um grande avanço. Nossa, né? Estarmos alinhados com esse plano nacional para que a gente consiga também trazer aqui para o município as leis, né, Aldir Blanc, né, os fomentos, né, para essas leis. Né? Até porque todos os recursos dentro do Sistema Nacional, eles são passados de fundo a fundo. Então, se Tubarão não está organizado, né, ele não se habilita, ele não se credencia a receber esses recursos. Exatamente. E aí a gente sempre diz, o problema é dinheiro? Não, o problema não é dinheiro. O problema é que muitas vezes a gente não faz a lição de casa, não estuda para a prova e aí chega mal preparado, né, para a prova e quer tirar 10, né, professora Marilene? Então, não, Tubarão está fazendo seu dever de casa, está tendo uma grande mobilização para que a gente possa se habilitar a receber esses recursos de fundo a fundo, como o Tubarão já se habilitou para Aldir Blanc 1, para a Lei Paulo Gustavo, para a próxima Aldir Blanc 2 que está vindo. Então, isso é tudo um processo. Né? Não é nada isolado, né? Todo esse processo está sendo formado para que a gente possa avançar na área da cultura. A gente vai ter que fazer um pequeno intervalo e na volta eu quero que vocês falem um pouquinho da participação de vocês na 4ª Conferência Estadual de Cultura que aconteceu no mês de janeiro, agora no início de 2024, ok, meninas? Não saiam daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e no bate-papo literário de hoje eu tenho o prazer de receber 2 mulheres que lutam bravamente pela cultura e literatura tubaronense. Estou falando da museóloga, curadora de arte, atriz
mediadora cultural, entre outras atividades, Silvana Silva de Souza, e da escritora, professora, presidente da nossa Academia Tubaronense de Letras, a Catu, Marilene Lapoli. E elas vieram falar sobre as diretrizes para a implementação do Plano Municipal de Cultura de Tubarão. Marilene, deu uma regateada ali, gente. Marilene, fala pra gente então como é que começou esse processo, e vocês estiveram juntas também na 4ª Conferência Estadual de Cultura. Fala pra gente, então, Marilene. Renata, esse processo de implementação do Plano Municipal de Cultura, do qual a Silvana muito bem apresentou, está passando por etapas. A primeira etapa que nós tivemos para mobilizar os agentes de cultura da cidade foi a primeira Conferência Municipal de Cultura, no final do ano, onde nós, representantes, participamos com uma palestra, uma fala sobre os encaminhamentos que a gente vinha fazendo e está fazendo na cultura tubaronense. No meu caso, representando o setorial literatura, eu falei da cultura literária como um processo de evolução da cultura tubaronense. Este ano, já janeiro, enquanto a maioria estavam de férias, nós já estávamos trabalhando. Nós tivemos a 4ª conferência, essa que tu citaste anteriormente, a 4ª Conferência Estadual, onde eu, a Silvana, a Lilian Guedes e o Paulo Garcia representamos o município como delegados. Sim. E lá nós tínhamos uma tarefa, uma missão grande, que era a elaboração de propostas para serem levadas à Conferência Nacional. Então, olha a responsabilidade que nós tínhamos nesse momento, e elaboramos propostas, voltamos felizes porque algumas delas foram aceitas para encaminhamentos, né, nacional. E no retorno já tivemos 2 seminários aqui no SENAC, no auditório do SENAC, que estão assessorando o município de Tubarão, alguns consultores do SENAC. Já tivemos 2 seminários para discutirmos objetivos, metas, ações de cada setorial. E como foi anunciado pela Silvana, dia 9 nós teremos então esse encontro das setoriais, onde vamos trabalhar as possibilidades para o Conselho Municipal de Cultura. De políticas culturais agora, né? De políticas culturais. Silvana, só para o pessoal entender, aqui em Tubarão a gente tem 2 conselhos hoje, né? Que é o Conselho de Patrimônio Cultural e Conselho Municipal de Cultura. O que muda, então, com o Plano Municipal de Cultura? Com o Plano Municipal de Cultura e, mais precisamente, com a organização das setoriais, o que muda é que o atual conselho, que é organizado por instituições nomeadas, ele vai passar a ser representado pelos setores ativos da cultura tubaronense. Então, por exemplo, eu como museóloga sou indicada pelo Museu Ferroviário de Tubarão, então eu represento a minha instituição dentro do conselho. A partir de agora, né, a setorial de museus e patrimônio cultural, que é um campo muito amplo, vai se reunir, vai definir quem são os seus representantes, e esse representante vai estar ali para representar todo esse setor, tanto da parte museológica quanto das outras categorias de patrimônio. Então, além de estar na vaga, no conselho, né, defendendo a sua cadeira, vão ser articuladores muito importantes, lideranças muito importantes, que vão estar sempre ativos, articulando todo o grupo. Então, isso vai fazer com que os agentes culturais deixem de uma posição mais passiva, mais observadora, junto ao conselho, e passem a ser ativos, né? Porque as setoriais organizadas, elas futuramente terão, além da cadeira do conselho, os seus próprios planos setoriais, para poder reivindicar ainda mais e reafirmar ainda mais o seu espaço, a sua posição e a sua relevância dentro do campo cultural tubaronense. Vamos fazer o seguinte, que eu acho que fica mais fácil. A Marilene Lapoli, então, faz parte da setorial de literatura.
Marilene, como é que está organizado esse setor? Só para pegar um exemplo. Então, assim, nós estamos muito felizes com este movimento, justamente como a Silvana acabou de falar, porque tiramos as pessoas da acomodação. Então, as pessoas, os agentes culturais estão sendo chamados, né, a terem visibilidade, a assumirem compromissos junto com a gestão municipal. Então, isso qualifica para nós os resultados também. E nós vamos superando gradativamente o assistencialismo, né, do só receber. Nós temos que também dar para receber, né? Um exercício quase que franciscano, mas é preciso esse exercício, essa via de mão dupla, onde nós participamos e com isso conquistamos espaços, recursos, dentre tantas outras conquistas que precisamos ter. No específico do setor literatura, nós já conseguimos hoje visualizar quase 80 escritores em Tubarão. Olha isso, gente. Para o tamanho Nunca do nosso nós saberíamos município, se não tivesse essa organização. E pelo tamanho da cidade, pela falta de cultura literária, pela dificuldade na cultura literária que a gente tem, nós vamos trazendo os escritores para trabalhar junto com a Academia Tubaronense de Letras, vamos conhecendo os escritores na cidade e buscando a valorização do livro, da produção literária da cidade, gerando realmente o universo da cultura literária. Vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer mais um breve intervalo e na volta eu quero falar um pouquinho então desse encontro das setoriais, né, no dia 9 de março, que na verdade é amanhã, e como é que vai ser essa organização então e para chamar o pessoal para participar, né? Não saiam daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e no bate-papo literário de hoje eu tenho o prazer de receber duas mulheres que lutam bravamente pela cultura e literatura tubaronense. Estou falando da museóloga, curadora de arte, atriz, mediadora cultural, entre outras atividades, a Silvana Silva de Souza, e a escritora, professora e presidente da nossa Academia de Letras, Marilene Lapoli. Elas vieram falar sobre as diretrizes para a implementação do Plano Municipal de Cultura de Tubarão. E nós vamos começar este terceiro bloco com o nosso novo quadro, Um Instante na Estante, trazendo uma dica valiosa de leitura da jornalista Priscila Almeida. Eu sou a jornalista Priscila Almeida. Estou aqui no bloco Um Instante na Estante para falar do livro Gratidão. Duas fotógrafas e uma paixão. Florianópolis. A obra fotográfica Ilha de Santa Catarina, um sentimento de gratidão, combina fotos deslumbrantes da natureza e momentos de pessoas em meio às belezas da localidade, recheadas de poesia com a temática a agradecer. Uma publicação da Vitelli Publisher, criada pelas fotógrafas Nilva Damian e Sandra Poente, o livro nos lembra quão elevado é o estado de gratidão. Suas páginas nos mostram imagens de barquinhos, pontes, pescadores, vegetação colorida, surfistas, ondas, sol e suas diversas matizes. Ao entrar em contato com a obra, nos lembramos das paisagens naturais da capital catarinense, que podem escapar no dia a dia agitado de quem vive no local. O diferencial do livro são as poesias assinadas por Isabel Orofino, com traduções em inglês e espanhol. Ilha de Santa Catarina, um sentimento de gratidão, é um livro formato presente, que qualquer turista pode levar para sua casa depois de se deleitar no litoral. É uma forma de materializar a estadia na Ilha da Magia e torná-la eterna. Muito bom, gente. A nossa Ilha de Santa Catarina é muito bonita, Linda, né? A Sandra Poente e a Nilva Damian já estiveram aqui falando desse livro
E é belíssimo. E é o que ela falou, às vezes a gente está passando, eu mesmo às vezes vivencio isso, que a gente está muito no celular. Sexta-feira passada eu estive lá e passando por aquela beira-mar belíssima, eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo olhando pro celular? Aí parei tudo. Ou senão você quer filmar, né? Você tá vendo uma coisa bonita, você quer filmar. Contemplação, né? Ai, que coisa, né? E é muito lindo esse livro, belíssima dica. Meninas, voltando aqui então, vamos falar sobre essa reunião das setoriais. Como é que está essa organização? A Silvana que está trabalhando nisso com bastante afinco, né? Junto às várias setoriais, né, Silvana? Na verdade, a gente está fazendo um trabalho junto com o Museu Ferroviário de Tubarão, né, de trabalhar junto à organização das setoriais, de uma forma voluntária, né, aqueles grupos que solicitam ajuda, algum apoio, alguma orientação, né, a gente está ajudando, outras setoriais já são mais organizadas, então, né, já conseguem ter uma organização própria, justamente para reunir, criar espaços de escuta ativa, né, e de encontro, para que os próprios agentes culturais se reconheçam, se encontrem, conversem e se fortaleçam, para que amanhã, no dia 9, pelo período da manhã, das 8 ao meio-dia, no auditório Senac, da Faculdade Senac, se possa ter o Fórum Setorial de Cultura, que é muito, muito importante, porque é justamente no fórum, nessa instância oficial de validação de todo esse processo, que as coisas serão decididas, e elas serão decididas de forma democrática. Então, é preciso que as pessoas tomem essa atitude ativa, né? Compareçam, trabalhem, falem, se posicionem, para que a gente possa construir um plano municipal de cultura que seja efetivamente adequado à nossa realidade, né? E é para isso que a gente faz o convite, né? E graças a Deus, assim, a gente está tendo uma ótima resposta, né, professora Marlene? Sim. Dentro de cada setorial, nessa organização, vai haver um representante que vai estar no conselho, mas além desse representante, ele vai estar ali circundado de outras pessoas, o secretário, como é que seria essa formação, assim? Porque vai haver ata, é realmente uma coisa organizada, né? Exatamente. Então, uma setorial, ela é representada por um presidente, que é o representante, é o titular da cadeira, o vice-presidente, que seria o seu suplente, e, claro, um secretário que vai fazer todas as atividades de secretariado, comunicações, escrever a ata, cuidar da lista de presença. Mas é muito importante dizer que a setorial não se resume às 3 figuras, né, representativas. Exatamente. Na verdade, eles representam todo o fortalecimento de um grupo. Então, por trás dessas pessoas, existe um grupo formado, né, engajado, trabalhando para o fortalecimento e para justificar a representatividade daqueles que estão lá à frente. Na verdade, o titular da cadeira, ele vai ser o porta-voz de um anseio coletivo. Então, antes, né, das reuniões do Conselho Municipal de Cultura, terão reuniões das setoriais, discussões, levantamento de demandas, propostas, né, para que quando ele chegue na reunião do Conselho Municipal de Cultura, ele já esteja fortalecido e realmente traga o anseio da sua setorial. Da sua setorial. Ô Marilene, e aí fala um pouquinho do Cadastro Municipal de Cultura, que eu acho que foi fundamental, né, para que a gente pudesse estar se organizando aí nessas setoriais e para a implementação do plano. Amanhã também nós teremos alguns agentes culturais que receberão o cadastro, que ainda não tem. E assim, como a gente está dizendo durante o programa, quanto maior a participação, mais cedo nós veremos o teatro, veremos a música, veremos a literatura fluindo na cidade. Porque às vezes saímos da cidade para ir assistir uma peça teatral em Florianópolis, em Criciúma, mas porque não nos fortalecemos aqui. E nós temos grandes grupos teatrais, então de música, enfim, de todas as áreas culturais, né? Então nós precisamos da participação para que tenhamos o fortalecimento, para que possamos dar visibilidade à cultura tubaronense. Então, estaremos juntas aí novamente no dia 9 e até o final desse planejamento todo, né, para realmente conseguirmos implementar o nosso plano
de cultura aqui do nosso município, que é importantíssimo. Meninas, muito obrigada e estamos juntas. Com certeza. Obrigada. Obrigada também. E eu conversei hoje com a museóloga e mediadora cultural Silvana Silva de Souza e a escritora, professora e presidente da Academia Tubaronense de Letras, Marilene Lapoli. Mas antes de terminar o programa, quero fazer um agradecimento especial aos parceiros do Bate-Papo Literário. Eu quero agradecer ao Estúdio Morgana Anacleto, especializado em sobrancelhas e beleza, a Academia Toia, que há 44 anos mantém o nosso corpo em movimento, e a editora Vitelli Publisher, que ajuda a escrever a história de quem escreve suas histórias. E o Bate-Papo Literário está no ar aqui na UniTV-SC. Mas você também pode assistir o programa pelo canal no YouTube chamado Bate-Papo Literário com Renata Dalbó. Vá lá e inscreva-se. Muito obrigada pela companhia de vocês. Espero todos novamente no nosso próximo Bate-Papo Literário. Até lá!